a nossa aula de hoje, a gente não teve aula na semana passada, né, porque foi a quarta-feira de cinzas, então, para hoje, vieram os textos que estavam programados para a aula passada. Eu vou apresentar aqui o nosso programa das aulas, que aí eu já mostro exatamente como vai acontecer semana que vem também. Vamos lá. Está chegando. Está vendo aí, né? Hoje, então, a gente ficou com essa aula que tem esse título, de meados ao final do século XIX. Renovação na arte brasileira, pinturas de paisagem e de gênero. E aí tem o texto da Sônia, que é do livro dela, esse livro aqui. Arte brasileira. Arte brasileira no século XIX. E o outro texto é um texto meu, que está publicado naquela revista eletrônica, 1920, que, aliás, é uma ótima fonte de informação para a história da arte do Brasil do século XIX. E aí ficou para a aula que vem, no dia 3 de março, mantém o texto do Luciano Migliaccio, que ele vai fazer um estudo aprofundado sobre a Moema, do Rodolfo Bernardelli, e aí eu acrescentei o meu texto do impressionismo no Brasil. Aí a gente vai sentir na hora, de repente eu falo de forma mais concisa de um e de outro, eu acho que vai dar para fazer isso. Deixa eu parar aqui agora essa apresentação. Então, hoje é um tema que eu gosto muito, porque é justamente a geração que eu estudei mais, que é essa passagem do século. Quando eu fiz meu doutorado, eu me aprofundei sobre o Eliseu Visconti. E o Eliseu Visconti, ele é esse artista da passagem do século, final do século XIX e início do século XX. Ele vai viver justamente toda essa transformação que está acontecendo no ambiente artístico brasileiro, desse momento aí de mudanças. Esse momento, além de ter essas mudanças na arte, é um momento de grande mudança política, não é? E também, 1888, abolição da escravatura, 1889, proclamação da República. E aí, isso vai acabar influenciando na academia. A academia, a gente viu como a academia era muito ligada ao imperador, né, ao Pedro II. Então, os artistas, eles sempre recebendo encomendas oficiais do Império, né? Tinha esse projeto da academia, que era uma academia vinculada ao projeto do Império. Então, é óbvio que quando muda o regime político, fica conturbado também ali, né, nesse período. Sendo que, quando é proclamada a República, né, 15 de novembro de 1889, o que cai do nome da academia é só o imperial. Tá? Ela fica se chamando Academia de Belas Artes. Se a gente for ver nos documentos, tudo, caiu só o imperial. Continuou chamando academia, continuou tendo Vitor Meirelles, Pedro Américo, continuaram trabalhando lá. Quando chega no final do ano de 1890, em novembro de 1890, é que a academia é reformada, e aí ela perde o nome de academia, ela passa a ser Escola Nacional de Belas Artes. Sendo que o que vai mudar também vai ser a direção da escola, e esses professores antigos, eles vão ser desligados da instituição. Então, Pedro Américo sai, Vitor Meirelles sai, e até o Parreiras, eu estou tendo que escrever um texto agora sobre o Antônio Parreiras, que justamente aceitou ser professor de pintura de paisagem na academia, nesse ano de 1890, que foi o ano em que o Rodolfo Amoedo, que era professor de pintura de paisagem, ele deixa a academia e vai, junto com os rebeldes, né, que a gente chama esse movimento, eles vão começar a dar aula no Largo de São Francisco, no centro da cidade. Então, a academia estaria sem professor. Aí convidam o Parreiras, mas isso é uma outra história. Eu sei que no final do ano, quando tem essa reforma, o Parreiras também perde esse cargo dele de professor. E há uma pequena polêmica lá entre o Parreiras e o Rodolfo Bernardelli. Depois eles acabam se entendendo de novo. Então, a história da academia vocês já estão vendo sempre, né, que sempre tem umas brigas de uns e de outros.
Mas eu vou começar falando do texto da Sônia, e depois eu passo para o meu texto. O meu texto ele tem muito mais, muitos detalhes de acontecimentos, artigos de jornal. E o texto da Sônia acho que é uma boa introdução, assim, um panorama geral do que está acontecendo ali. Então, deixa eu pegar aqui as imagens dela, para a gente poder conversar. Deixa eu pegar aqui. Tem várias coisinhas aqui, eu tenho que abrir para cá, abrir para lá. Então, nesse texto dela, a Sônia comenta o seguinte, que nessa geração ali, que começa na década de 1880, nota-se uma diferença. Olha, vou pegar até, ler um trechinho aqui dela. Se até o período anterior as artes plásticas no Brasil tinham se mantido dentro do neoclassicismo e do romantismo, agora, entre as décadas de 1880 e 1920, mais alguém chegando, houve realmente nos artistas uma ânsia de atualização. E aí ela vai indicar que nesse período aí, desse final do século XIX e o início do XX, o realismo, o impressionismo, o simbolismo, e até mesmo um pouco adiante, no início do século XX, o fauvismo, eles começam a ser absorvidos pelos nossos pintores, tá? Pelos nossos artistas. E ela vai dizer o seguinte, que a gente percebe nessa geração uma heterogeneidade, que eles vão ter uma produção de uma tendência eclética. Há pouco tempo, eu conversando com a Sônia, ela falou, não estou mais gostando de usar essa palavra não, ecletismo, mas nesse texto aqui, ela ainda fala disso, de haver um certo ecletismo, mas ela vai explicar isso, dizendo que eles variavam a forma de pintar de acordo com os assuntos. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com uma visão que vem da arquitetura. A Sônia, antes de estudar a pintura, ela estudou muito arquitetura. E na arquitetura eclética, a gente vê que, tipo, se o arquiteto ia fazer uma igreja, ele escolhia o neogótico. Se ele ia fazer uma biblioteca, ele escolhia o neoclássico. Se ele fosse fazer um teatro, o neobarroco. Então, tipo assim, dependendo da função do prédio, um estilo ou outro parecia mais adaptado. Então, havia essas tipologias. E ela vai transferir isso um pouco para o pensamento para as artes visuais, dizendo há algumas tipologias, dependendo do assunto, os artistas vão buscar uma maneira de pintar ou não. Eu acho que isso também tem a ver com uma tradição. Tipo assim, quando o Vitor Meirelles pintou a primeira missa, ele foi buscar referências, né? Eles não partiam do nada. Quando Pedro Américo pinta o Grito do Ipiranga, de repente ele foi ver os quadros que tivessem também cenas assim. Por exemplo, a do Meissonier lá, a Batalha de... Agora esqueci qual era o nome da batalha, mas enfim, tem um quadro que é bem famoso que ele vai se referir a ele. Aí a Sônia fala assim, vamos ver um pouquinho, vamos reparar como que eles variaram os temas e a maneira de pintar. E aí, então, ela escolhe fazer blocos de imagens para comparar. E no primeiro bloco, ela vai colocar essa pintura aqui do Pedro Américo, que é Judite rende graças a Jeová, por ele ter conseguido livrar sua pátria dos furores de Holofernes, que é de 1880. É uma pintura que está lá no Museu de Belas Artes. Ela também vai colocar nesse grupo a Carioca, do mesmo Pedro Américo. E sobre a Carioca, a gente tem que explicar um detalhe que talvez vocês já tenham escutado falar. Essa aqui que eu estou mostrando é uma pintura que ele faz em 1882, né? Porque tanto que a Sônia fala, vamos pegar pinturas só da década de 1880. Mas antes dessa versão, o Pedro Américo tinha feito uma primeira versão da Carioca, que ele pintou na Europa entre 1862 e 1863, e ele expôs no Rio de Janeiro
na exposição geral em 1865, a primeira versão da Carioca. E aí foi um sucesso, ele na exposição, ele ganhou medalha de ouro, ele ficou todo empolgado, e ele resolve dar de presente para o Dom Pedro II. Só que, na época, quem mandava e desmandava era o mordomo, que era o tal de Paulo Barbosa. Era o mordomo-mor da Casa Imperial. Esse Paulo Barbosa vai recusar a tela, achando aquilo muito escandaloso, um nu muito escandaloso. Aí a Carioca volta para o Pedro Américo, ele muito tristonho, ele leva com ele para Florença, onde ele estava. Na verdade, até acho que é a época do concurso, que ele faz um concurso, e depois ele acaba resolvendo voltar para a Itália. E lá na Europa ele acaba vendendo essa pintura para o Guilherme I da Prússia, para o imperador Guilherme I da Prússia. Há pouco tempo, eu vi uma palestra de uma comunicação no Congresso de alguém que encontrou uma imagem no jornal, tipo um desenho feito a partir dessa primeira carioca, e que essa primeira carioca ela teria traços mais gregos, lembraria mais uma estátua grega. Enfim, a pintura mesmo ninguém nunca achou. Assim, quer dizer, ninguém nunca achou. A gente é essa coisa do historiador da arte brasileira do século XIX, que tem referências a várias obras que a gente não conhece. Então, isso deve estar lá na Alemanha, né, se foi comprado por esse imperador da Prússia, deve estar lá. Eu espero que algum dia algum pesquisador brasileiro encontre. Mas, em todo caso, vocês vejam como essa pintura foi importante para o Pedro Américo, porque em 82 ele resolve fazer essa segunda versão. A Sônia comenta, né, que essa figura ela é uma alegoria do Rio Carioca. Então, normalmente, a alegoria de rio, a gente sempre tem esse jarro jorrando água aqui, a água caindo, então ela seria essa alegoria. E alguns dizem que ela também poderia ser uma alegoria da própria carioca. Ela é, ao mesmo tempo, o rio carioca, mas também seria a imagem da mulher carioca. Então, mais uma do Pedro Américo, que a Sônia organizou nesse pequeno grupo. Essa se chama A Rebequista Árabe. Eu já ouvi falar que seria alguma filha dele, não sei, mas era alguma pessoa próxima a ele que se caracterizou com essas roupas, e aí ele pinta a rabequista, né? Isso aqui é a rabeca, que parece com violino, mas é uma rabeca. A Sônia comenta sobre o fundo está bem perto da figura, né? Porque nas anteriores, ela diz assim, o fundo, ele... Nessa aqui ela comenta que a paisagem é muito colorida e tal, e nessa aqui da Judite, ela diz que a gente não consegue distinguir bem o que está em torno, que o fundo não é tão importante quanto a figura. Ela diz assim, o foco é essa figura central, né? A figura da Judite, a cabeça do Holofernes e a arma com que ela decapitou o Holofernes. Aqui também tem vários elementos, tem uma profundidade, que seu olhar pode escapar aqui pela paisagem, mas na rabequista, você tem essas tapeçarias, esse motivo ornamental ali, então o seu olhar volta-se sempre para o plano, e ela diz que isso está mais próximo de um entendimento que vai acontecer com a arte moderna, que vai exaltar e enfatizar a planaridade da pintura. E a última pintura desse grupinho que ela organiza é essa do Rodolfo Amoedo, O Último Tamoio. Então, vocês vejam, ela pegou umas 4, né? Não, 3 do Pedro Américo e uma do Rodolfo Amoedo. Vamos pegar aqui no livro, deixa eu ver se tem algum trechinho aqui que seria legal da gente ler. Ela vai comentar assim, todas essas obras verificamos a primazia do desenho, ao qual se adequa a cor. Os motivos principais da narração são centralizados e obedecem a uma distinção rigorosa entre figura e fundo. Essas obras, portanto, mostram uma mescla de valores neoclássicos e românticos, assim como a permanência desses valores até o final do século XIX. E a gente sabe que, nesse mesmo momento, haveria outros movimentos estéticos que estão chegando no Brasil. Então, nessas primeiras, que são muitas vezes obras alegóricas ou de cunho histórico, né? Essa seria uma pintura de história, porque ela é uma passagem da Bíblia. Aqui também, uma pintura alegórica, ela também se encaixava nesse gênero de pintura histórica.
Aqui não é exatamente uma pintura histórica, mas remete a algo fantasioso, né? Assim, que não é da nossa realidade, não era nem da realidade europeia. E aqui uma passagem da história do Brasil. Então, ela vai fazer essa comparação e dizer que nesses quadros eles estão mais dentro da tradição. Aí ela vem com um segundo grupo de imagens, que seriam essa aqui, do Rodolfo Amoedo, que é o Ateliê em Paris. Ateliê do Artista em Paris, de 1883, também está no Museu de Belas Artes. É uma aquarela. Agora, é bem interessante, tem um dado sobre essa aquarela. Ela foi exposta em Paris, no salão. Então, é uma aquarela que o Amoedo considerava como uma obra pronta, entendeu? Não era assim um estudo, porque às vezes a gente pensa, uma aquarela é algo menos ambicioso. Mas o fato dele ter participado da exposição em Paris com ela, a gente percebe que ele está valorizando mesmo também a técnica da aquarela, tanto quanto seria do óleo. A outra imagem que ela escolhe para esse grupo também é do Rodolfo Amoedo, é o Estudo de Mulher, de 1884. Ele também está no Museu Nacional de Belas Artes, e vocês podem começar a reparar que, além da figura humana, todo o entorno é importante, né? Tudo que está no ambiente é importante, que isso vai ser uma diferença que ela vai enfatizar. A terceira imagem é a do Almeida Júnior, o Descanso da Modelo, e há essa aqui do Belmiro de Almeida, a Rufus. Ainda tem mais uma. Essa aqui do Belmiro, a Rufus, e da Abigail de Andrade, né? Então agora uma pintora mulher, O Interior do Ateliê, de 1889. Então, a Sônia vai reparar o seguinte, nesse conjunto de imagens aqui, né, as coisas que ela chama a atenção, 3, não, na verdade até 4, é o Ateliê do Artista, o Estudo de Mulher, a Rufus, não, o Descanso do Modelo, o Interior de Ateliê. 4 tem a ver com a vida do pintor, né? Digamos assim, esse aqui é o interior do ateliê, não tem figura nenhuma, então todos os objetos que estão aqui dentro, eles vão falar desse pintor. Aliás, foi uma das imagens que a gente trabalhou, não é? E várias pessoas escolheram essa imagem, vocês falaram dessa imagem no exercício e houve coisas muito legais no trabalho de vocês. Tem um detalhe aqui nessa aquarela que eu demorei muito para perceber. É isso aqui, gente. O que vocês acham que é essa forma branca aqui? A gente vê a ventarola, vê a almofada, né, os desenhos no chão, mas em cima desse canapé também tem essa forma aqui, que não está muito todos os detalhes, mas eu identifiquei de uma forma. Eu queria saber se vocês também acham que é o que eu acho. Se quiserem escrever ali, ou se quiserem falar, se tem algum palpite, ou se quiserem só comentar, não identifiquei, não sei o que é isso. Me digam aí, o que vocês acham que é? Alguém escreveu, deixa eu ver o que escreveu aqui. Parece uma roupa, um vestido. Eu acho que é uma roupa, mas eu acho que não é um vestido. Uma blusa tá mais próximo do que eu acho. Eu acho. Avental? Não sei o que eu acho que é isso. Eu acho que é um espartilho. Sabe, aquela peça que as mulheres usavam por baixo da roupa. Eu acho que é isso, gente. Por que seria um espartilho? Como é que parece mesmo? Oi? O que define um espartilho nisso aqui? Eu estou vendo de uma forma muito estranha. Aqui seria onde coloca o braço. Tem do outro lado. Aqui os seios entrariam aqui. E aqui tem aquelas armações metálicas, porque o negócio era esconder a barriga. Entendeu? Assim, em vez de fazer o regime, você amarrava tudo. Armação de osso. Obrigada, Maria Fernanda. Eu falei que era metálico. Metálico era meio perigoso. Eu acho que, de qualquer maneira, era uma roupa meio perigosa, porque sufocava muito, né? Mas vocês reparem, isso muda um pouco. Se a gente identificar isso aqui como essa peça de roupa feminina,
Não ganha uma outra... Inclusive porque algum de vocês tinha escrito sobre essa imagem, dizendo que achava que isso aqui era um espelho, e que aqui dava para ver uma mulher, como se assim, a mulher estivesse do outro lado. E eu achei super interessante, mas eu não concordei com isso, porque para mim isso aqui é um local onde ele pregou vários desenhos, né, vários estudos. Porém, a presença feminina imaginada, essa ausência da mulher, mas que a mulher está ali em algum lugar, para mim está aqui presente nessa peça de roupa. Isso, assim, nunca vi ninguém escrever sobre isso, dá vontade de escrever também, sobre contando essa historinha. Pelo menos propondo, né, essa interpretação. Mas, de qualquer maneira, é um ambiente do ateliê. Essa aqui também pode ser considerado um estudo de ateliê, no sentido de que essa mulher nua posando para ele, ela não está representando Vênus, não está representando nenhuma divindade, ela é simplesmente uma modelo posando. Tanto que o nome do quadro é Estudo de Mulher. Então, a gente até reconhece aqui essa almofada, essa ventarola, alguns elementos, se não são idênticos, eles parecem estar, de alguma forma, presentes aqui, né, nessa ventarola, que é um pouco diferente da outra, mas... E, então, também teria a ver com o próprio ateliê, com, pelo menos, assim, a prática do artista. Essa aqui é o ambiente do ateliê, né? A gente está vendo o pintor aqui com a cavalete, tal, e é como se fosse o instante do descanso da modelo, que parou ali para tocar piano. Essa não é o ateliê, mas o que ela tem em comum com as outras? Por que a Sônia colocou essa imagem aqui também? Cotidiano, cena do interior, né? Maria Fernanda escreveu ali, cotidiano. Essa pintura de gênero, e também essa retratar esse ambiente, no caso aqui um ambiente doméstico, e na última pintura que ela escolhe, que é uma pintura muito linda, que é da Abigail de Andrade, Interior de Ateliê, ela mostra todos os detalhes, né, desse interior do ateliê, e com dois personagens, né, esse pintor aqui, que está como se estivesse ainda pintando, e essa mulher ali lendo alguma coisa, pode até ser que seja uma modelo, que no momento não está posando também. E a Sônia vai comentar o seguinte, que todos, né, nesse caso aqui, elas seriam consideradas mais modernas do que o primeiro grupo, e há um interesse por tudo, não tem essa história da figura e o fundo, que é só a figura principal, tanto que aqui não tem nem a figura. Né? Então, assim, tudo interessa. Aqui também, apesar que tem a figura, mas olha como ele trabalha, né? O tecido, o tapete, o papel de parede, tudo isso é importante na composição. A Sônia vai chamar atenção para isso. Aqui a mesma coisa. Até nessa aqui também, de repente, claro, as figuras estão muito em destaque, mas esse ambiente, ele colabora. Tem um texto do Rafael Cardoso que ele vai comentar o fundo, o que está por trás do homem e o que está por trás da figura feminina. E ele, repare, gente, isso, eu achei essa leitura dele muito legal, porque o papel de parede aqui são essas verticais, né? Então tem um rigor geométrico, tem uma estabilidade, e onde a mulher está, é um ambiente, as linhas são mais diagonais, mais conturbadas, mais amarrotadas, tipo assim, seria a emoção. Então, como se fosse o homem muito racional, muito equilibrado, e a mulher derramando emoção, né? Então, seria um pouco essa visão da época sobre as diferenças entre o homem e a mulher. Mas vocês vejam como o que ele pinta por trás faz parte da narrativa. Não está ali apenas como um acessório. E no caso da Abigail, a Sônia chama atenção como ela compõe isso tudo por manchas de cor. Né? Então, enquanto nas outras você ainda tem o contorno mais marcado, aqui não, tudo, ó, a gente pode aumentar aqui, você não encontra as linhas, é tudo mancha, né? Mesmo, olha o rosto dessa mulher, tudo mancha. Esse quadro fez parte de uma exposição que eu fui
co-curadora, que foi o trabalho de artista. E aí eu tive a oportunidade de ver de perto, porque, na verdade, ele não está numa coleção pública, ele faz parte de uma coleção privada. E aí me chamou a atenção essa parte que parece que ela, como se ela não tivesse terminado, tá vendo? Como se fosse ainda o carvão. E ela acabou deixando. Claro que eu acho que ela resolveu deixar assim. E agora eu estou aqui pensando com vocês, quem sabe até para mostrar o trabalho do pintor. Se esse quadro, o assunto do quadro é o ateliê, é o trabalho do artista, nada melhor do que deixar um pedacinho do quadro em processo. Como se a gente estivesse falando. Eu jurava que era uma escultura, tipo daquela não, tem. Eva. Tem uma escultura. Ó, tem um busto aqui. Ai, você tem razão. Não, tem um busto aqui. Eu vejo aqui como se fosse um busto, né, de escultório. Mas o suporte do busto, tá vendo, Érica? E mesmo aqui, ó, aqui é como se esse quadro estivesse num cavalete. Ela deixa só esboçado. Deixa esboçado. Gente, eu tô particularmente, eu tô muito boba aqui. Ok, eu não tenho nem o que falar, mas tudo bem. Não, mas disso, não chique. Sei, Érica, pode ser que a história da arte é sempre diálogo, entendeu? Não, sim. Sempre argumento e contra-argumento. Então, eu estou jogando aqui uma hipótese. Nada impede você ter outra e outros terem outra. A gente teria que ver o quadro de novo ao vivo. Eu me lembro que eu até chamei a restauradora lá do museu. Eu quero. Me fala isso aqui, não sei o que lá. Para ver o que era a opinião dela. Mas, enfim. Voltando ao texto da Sônia. O terceiro grupo de imagens que ela escolhe são paisagens. Então, ela vai colocar essa aqui, que é a do Vitor Meirelles. Isso é o estudo para o panorama do Rio de Janeiro. Foi pintada por volta de 1885. É um estudo que está no Museu de Belas Artes. Então, os panoramas, a gente viu lá naquela aula que a gente falou do panorama, que era baseado no Félix Miltoné. Isso. E a gente viu que os panoramas não eram pinturas que ficassem, né? Eles eram feitos para aquele momento do espetáculo e a maior parte deles se perdeu. A mesma coisa aconteceu com o panorama do Vitor Meirelles. Ele se perdeu. Esse, no caso, até a gente tem pena, assim, porque ele parece que ele ficou enrolado, o panorama mesmo, porque isso aqui é o estudo. O que sobrou do panorama foram os estudos. O panorama original, que era imenso, era uma tela imensa que ficou enrolada, parece que na Quinta da Boa Vista, e aí tem um documento que diz que quando alguém resolveu restaurar, então chamaram o restaurador para examinar, quando ele viu, ele falou, não tem mais condição alguma de restaurar essa tela. Então, ela realmente se perdeu, né, o panorama que era... Mas ficou essa imagem, e tem outros também, tem mais de um outro estudo, pelo menos mais um tem lá no Museu de Belas Artes. Mas o que a Sônia comenta aqui? Que nessa pintura do Vitor Meirelles, a gente tem essa visão panorâmica. Bom, se era o estudo para o panorama, tinha que ser panorâmica. Mas é como se fosse... Também existe uma palavra em francês que é uma expressão, à vol d'oiseau. À vol d'oiseau. Eu posso escrever ali no chat. Que significa a voo de pássaro. É quando você tem essa visão do alto. Deixa eu escrever aqui. À vol d'oiseau. Agora que eu vi que a Maria Fernanda tinha escrito que gostou muito das miniaturas na parte de cima do ateliê. Eu escrevi o A errado, hein, gente? É assim. Do ateliê da Abigail, realmente. Então, é como se fosse a voo de pássaro, uma visão aérea, digamos assim, né? E as outras pinturas de paisagem que ela escolhe é essa aqui, do Augusto Duarte, está no Museu Imperial de Petrópolis, Cascata da Tijuca, de 1884. Engraçado que eu tinha anotado aqui, como se estivesse no Museu de Belas Artes, mas eu acho que é mesmo do Museu Imperial. Em relação à pintura anterior, ela diz, é como se a gente estivesse entrando na paisagem agora. Né? Enquanto na outra a gente tem esse olhar distanciado, nessa nós somos convidados a entrar nessa paisagem. A mesma coisa ela vai observar para essa aqui, que é do Green, George Green, que é aquele professor alemão que veio, que foi professor do
do Castanheto, foi professor do Parreiras, e essa é uma paisagem que ele faz lá em Niterói, então as crianças já brincando ali na praia. Essa é um dos discípulos do Green, que é o Hipólito Caron, Praia da Boa Viagem, também pintado em Niterói. A gente vê lá no fundo o Pão de Açúcar. E esse quadro está no Museu de Belas Artes. É um dos quadros que foi adquirido na exposição de 1884, né, que a gente conversou numa outra aula sobre aquele salão de 1884. Esse é um dos quadros que vai ser adquirido, a academia vai comprar. Ela mostra também esse quadro do Castanheto, que foi um outro desse grupo do Green. Esse é o Porto do Rio de Janeiro, de 1884, também está no Museu de Belas Artes. E ela colocou mais um do Castanheto, é Marinha com Barco, de 1885. Essa aqui parece bem um tipo de pintura que o Castanheto fez muito, que era em tampa de caixa de charuto, porque parece que a madeira que era usada para essas caixas de charuto era uma boa madeira, e vários pintores acabavam usando essas tampas, principalmente quando eles não tinham muitos recursos, para fazer esses pequenos estudos. Então, a gente vê aqui o Castanheto, olha só, se eu ampliar aqui, gente, a pincelada dele, muito solta, muito matérica, né? Você vê a matéria da pintura. Então, comparando desde lá do Vitor Meirelles até o Castanheto, a gente nota realmente que há uma diferenciação aí, algo que está se modificando. E a Sônia comenta o seguinte, entre a do Vitor Meirelles e Augusto Duarte, Green e Caron, ela diz aqui o desenho ainda é muito a base. Você vê, por exemplo, nessa aqui do Caron, também se eu ampliar, olha só como ele vai nos detalhes, né? Tem linhas de contorno. Então, aqui nas rochas, o Green ele pintava muito esses paredões de rocha, e os alunos dele também vão se dedicar muito a esse tema. Mas quando chega no Castanheto, é muito mais pela massa de cor de novo, pelas manchas. Principalmente, talvez, nesse último aqui, a gente sente isso. Com poucas manchas pinceladas, ele dá a impressão desse barco ali, dessas nuvens no céu, da água. Então, esses foram os 3 grupos que a Sônia escolheu, e mostram mesmo essa diversidade, tanto a diversidade dos temas, como a diversidade do tratamento. Não é? Deixa eu parar aqui a apresentação e, de repente, eu vou ler o finalzinho aqui do texto dela. Todas essas obras revelam a diversidade da produção ligada à academia, tanto na temática quanto no tratamento plástico, assim como na postura dos artistas, e evidenciam que a relação entre tradição e modernidade ocorre no próprio campo da arte acadêmica, porque todas essas obras são de artistas que passaram pela academia ou que, de alguma forma, estão ligados a ela. Assim, verificamos, de um lado, a longa duração de estilos e temáticas mais tradicionais e sua convivência, até certo ponto, pacífica, com linguagens e assuntos mais atualizados. Tá? Então, esse foi esse panorama aí feito pela Sônia. E agora, vamos passar para o meu texto. Eu tenho que fechar isso aqui. Deixa eu buscar o meu... Deixa eu ver. Compartilhar. Né? Então, o nome do meu texto é esse aí, ó, Os Embates no Meio Artístico Carioca em 1890, antecedentes da reforma da Academia das Belas Artes. Na verdade, esse texto que está nessa revista eletrônica aqui, 1920, foi resultado de uma pesquisa que eu fiz antes de eu ser professora aqui da escola. Eu tive uma bolsa do CNPq, e foram eles que financiaram essa pesquisa. Então, eu realizei de 2000 a 2001. Deixa eu só conferir aqui as datas certinho. É isso mesmo, de janeiro de 2000 até junho de 2001. E aí, esse foi um dos resultados dessa pesquisa.
tudo começa, né, sobre esse período aí, com a proclamação da República. Então, essa aqui é uma foto, que eu acho que está um pouquinho grande, deixa eu diminuir aqui, ajustar, colocar 150. Proclamação da República. Talvez eu possa fazer assim, quer ver? A apresentação. Pronto. Então, essa aqui é uma fotografia muito interessante, a gente vê ali a multidão, né, em 15 de novembro de 1889. Então, mudança aí do regime político no Brasil. E é óbvio que isso vai acarretar mudanças na instituição de ensino das artes, porque, como eu estava comentando no início, muito ligados, né? Pedro Américo, Pintor Meirelles e toda a instituição com o Império. Aí, eu trouxe aqui, ó, esse pedacinho de jornal de 31 de janeiro de 1890, ou seja, aí, no final do mês de janeiro, seguinte à proclamação da República, já sai uma notinha no jornal. Esse nem está no texto, esse eu coloquei agora depois. Essa notinha aqui, ó. Os senhores Montenegro Cordeiro, Décio Vilares e Aurélio de Figueiredo apresentaram ontem ao cidadão ministro do Interior um projeto de reforma no ensino das artes plásticas. Por esse projeto, extingue-se a Academia das Belas Artes, fundando-se com o material nela existente o Museu Nacional de Pintura e Escultura. Então, esse grupo, do Montenegro Cordeiro, Décio Vilares e Aurélio Figueiredo, foram os que ficaram conhecidos como os positivistas. O positivismo era lá do francês, o Comte, que vai ser muito influente no Brasil. As ideias dele seriam muito influentes, não apenas nos meios artísticos, mas entre os políticos brasileiros. E ele vai ser um defensor de que as ciências seriam uma nova religião, mais ou menos assim. Estou simplificando aqui muito, mas, enfim, eles acreditavam que a ciência que seria o fundamento de toda a sociedade. E, de alguma forma, ele acabou influenciando esses dois artistas, o Décio Vilares e o Aurélio de Figueiredo. O Montenegro Cordeiro era escritor, tá? Ele era um poeta, ele não era um artista visual, mas ele estava ali no grupo comentando essas ideias aqui. Então, o que eles queriam era acabar, extinguir com a academia. Todo esse episódio, isso aí foi uma primeira notinha, mas ao longo do ano de 1890 vão acontecer muitas confusões e rebeldias e movimentos, tanto de alunos quanto por parte de alguns professores da academia, que ao final vão criar reforma. O resultado disso tudo vai ser a reforma da instituição. Mas isso tudo ficou esquecido durante muito tempo, as pessoas nem falavam nisso. Tipo, eu mesma, quando eu comecei a estudar essas coisas, eu pensei, caramba, eu pensava que os artistas do século XIX eram super obedientes, né, sempre muito respeitosos das instituições, e quando a gente vê, não, havia esses embates, havia discussões, havia polêmicas, havia batalhas artísticas. Agora, eu coloquei aqui nessa imagem o Gonzaga Duque, é um retrato feito pelo Rodolfo Amoedo, em 1888, quer dizer, um ano antes aí da proclamação da República, e essa é a capa do livro dele, a capa da edição mais recente, o livro do Gonzaga Duque, Mocidade Morta. Esse livro ele vai publicar em 1899, mas nele é uma ficção, tem os personagens ali que ele inventa, porém baseado na experiência dele, porque o Gonzaga Duque era muito próximo dos artistas, e principalmente da geração do Amoedo, do Bernardelli, do Visconti. E nesse livro aqui, ele conta um pouco, de uma forma ficcional, os fatos desse período aí de 1890. E um outro livro, agora não é um livro de ficção, é um livro de história da arte, do Frederico Barata, foi o livro publicado em 44, Eliseu Visconti e Seu Tempo. Aliás, é a primeira fonte na qual eu soube que tinham acontecido esses embates. E é a primeira fonte para vários historiadores da arte, porque nesse livro aqui, o Frederico Barata vai contar, ele vai dizer o seguinte, ó, na mesma data em que os ânimos, isso é um trecho do livro, tanto se tinham exaltado na academia, abandonaram-na os modernos,
acompanhados na atitude pelos professores referidos, Rodolfo Bernardelli e Rodolfo Amoedo. E foram instalar-se, Visconti entre eles, no enorme barracão construído em pleno Largo de São Francisco, junto à estátua de José Bonifácio, onde Aurélio de Figueiredo expuseram o grande quadro alegórico Redenção do Amazonas, transformando no que denominaram Ateliê Livre, um curso de pintura moldado na Academia Julian, de Paris, e no qual recebiam diariamente lições de Amoedo, dos Bernardelli e de Zeferino da Costa. SIC. Vocês sabem o que é SIC? É quando tem alguma coisa que você sabe que está errada no texto que você está citando, porque isso aqui eu estou citando o Frederico Barata. Tipo, eu poderia colocar aspas, no texto está entre aspas, quer dizer, está destacado, mostrando que é uma citação. Então, está exatamente como ele escreveu, mas o que eu acrescento, eu coloco entre chaves. Tá? Então, por isso, assim, os professores referidos, eu sei que no texto ele falou do Bernardelli e do Amoedo, então eu acrescentei aqui. E SIC, porque o Zeferino da Costa não estava nesse grupo, porque o Zeferino da Costa, ele tinha viajado para a Europa no finalzinho de no ano de 1889 ainda. Então, no ano de 1890, ele não estava no Rio de Janeiro. Ele só volta em 1893, porque ele foi para lá para preparar as pinturas da Candelária. Mas, e também tem um outro detalhe aqui nessa coisa do Barata. Ele diz que os modernos, né, ele se refere a esses alunos como os modernos. Quando a gente lê nos jornais, a gente não vê esse grupo ser chamado de os modernos, eles são chamados de os novos. Apesar de que a palavra moderno, a palavra modernidade está aparecendo, e esses artistas estão sendo associados a uma modernidade, mas eles, como eles se referem a eles nos jornais da época, é como os novos. E ele diz que os alunos é que começaram o movimento e que aí os professores foram acompanhar. Às vezes eu fico um pouco desconfiada que foi o contrário, sabe? Mas, enfim, que seria assim, o Rodolfo Bernardelli e o Rodolfo Amoedo, que começaram esse movimento, e alguns alunos seguiram. Não sei, porque o Rodolfo Bernardelli quis muito fazer essa reforma. Ele que vai depois se tornar o diretor. O diretor e o vice-diretor, tá? O Amoedo vai ser o vice-diretor da Escola Nacional de Belas Artes. Ou pode também ter sido um movimento dos alunos e que esses dois professores embarcaram ali. Agora, aqui tem várias referências que é importante a gente mostrar. Então, primeiro, o Largo de São Francisco, junto à estátua de José Bonifácio, que foi onde o Aurélio de Figueiredo tinha feito esse barracão. Então, só uma foto para a gente lembrar, a gente não está podendo sair muito. Então, aqui o Largo de São Francisco, com o IFIX lá atrás, e a estátua do José Bonifácio. Então, deve ter sido aqui do lado que ele construiu o tal do barracão. Não sei exatamente aonde. E aqui uma notinha de jornal falando da exposição do quadro, né, do Aurélio de Figueiredo. Lembrando, gente, que o Aurélio de Figueiredo era irmão do Pedro Américo. E o Aurélio de Figueiredo vai ficar totalmente envolvido nesse movimento aí. A gente viu, ele estava ali no grupo que foi pedir, não foi? Deixa eu só voltar aqui. Exatamente. Montenegro Cordeiro, Décio Vilares e Aurélio de Figueiredo. O Pedro Américo era professor da academia e o irmão dele está pedindo para acabar com a academia. Vocês verem as confusões. Então, aqui está o Largo de São Francisco, aqui está a notinha. Vamos ver. A exposição do quadro Redenção do Amazonas foi visitada anteontem à noite por 230 pessoas. Eu acho espantoso. Só numa noite, essa exposição desse quadro teve 230 pessoas. É um sucesso. Durante o dia, esteve encerrada, por ter sido preciso modificar-se a claraboia que ilumina a tela. Continua aberta todos os dias, das 10 às 4 da tarde e das 6 às 9 da noite. Gente, agora que eu estou me perguntando aqui, então tinha algum tipo de iluminação, né? Porque às 6 às 9 da noite, durante o dia tinha essa claraboia, mas de 6 às 9 da noite eles já tinham que ter um sistema de iluminação. Esse é o quadro, Redenção do Amazonas, ou Lei Áurea, que está hoje em dia na Biblioteca Pública do Amazonas. Então, conta um episódio que lá no Amazonas, a Lei Áurea lá é anterior, acho que é de 1884. Depois, quem se interessar pode
procurar saber mais disso. E aqui é uma foto do quadro nesse ambiente, para a gente ter uma ideia da dimensão do quadro, né? Então, a gente está vendo aqui pelas portas. É um quadro de grandes dimensões. Não chega a ser uma batalha do Havaí, né, em termos de tamanho, mas é um grande quadro de grandes dimensões. E uma alegoria. Os professores que foram citados. O Rodolfo Bernardelli, eu trouxe aqui A Faceira, obra dele de 1880, para a gente ter uma noção de que tipo de modernidade era essa, né, que eles estão dizendo. Então, essa aqui é a Faceira do Bernardelli. E aqui eu trouxe de novo a aquarela do Amoedo, de 1883. Então, para a gente ter uma noção assim, de quem são esses professores. E eu trouxe também o Zeferino da Costa, apesar que eu disse para vocês que ele não estava lá, eu trouxe justamente para mostrar o que ele estava produzindo. Porque mesmo que ele não estivesse lá, ele era simpático a essa causa. Tanto que depois, quando vira a Escola de Belas Artes, ele vai ser um dos professores da escola. Então, isso aqui ele estava fazendo um estudo para a decoração da Igreja da Candelária. E aqui a gente tem a Candelária, hoje em dia, na Igreja da Candelária, com esses painéis pintados pelo Zeferino. Então, a gente pode perceber, observa aqui o formato de cada uma dessas. Deixa eu voltar. Vocês vejam aqui que no estudo ele já está preparando dentro desse mesmo formatinho. Né? Então, justamente, o Zeferino estava produzindo isso e não estava no Brasil. O Barata continua, contando que eles primeiro ocuparam esse barracão do Aurélio Figueiredo, que o Aurélio Figueiredo fez a exposição, vocês viram ali em maio, estava sendo anunciada, mas depois ele para, e, na verdade, essa ocupação ocorre em julho. Tá? Foi em julho de 1890 que os alunos saem e ocupam o Largo de São Francisco. E aí, depois, a prefeitura, o Frederico Barata diz que eles ficaram 2 meses nesse barracão, e depois a prefeitura pediu para desmontar o barracão, e eles tiveram que se mudar. E aí eles foram para um sobrado na Rua do Ouvidor, entre as ruas da Quitanda e Sachê. A rua Sachê, hoje em dia, ela se chama Travessa do Ouvidor. Mais ou menos a igual distância dos edifícios onde estavam instalados o Jornal do Comércio e o País. Gente, vocês vejam como eles estavam ali tudo juntinho, né? O Jornal do Comércio, o País e os alunos da escola, no caso da Academia de Belas Artes, se movimentando. E o Barata continua. Inegavelmente monopolizavam as simpatias gerais e eram frequentados por vários artistas feitos, que lhes levavam apoio moral e proveitosos conselhos, sendo entre todos mais assíduo João Batista Castanheto. Aqui eu trouxe de novo uma pintura do Castanheto. A gente acabou de ver algumas ali que a Sônia escolheu no texto dela. Então, o Castanheto foi um desses. Ele já era um artista feito, mas ele estava simpático a essa causa. Eram também financeiramente auxiliados por vários mecenas, entre os quais Ferreira Araújo, Luiz de Rezende e José do Patrocínio. Então, o Ferreira Araújo e o José do Patrocínio eram homens de imprensa. Né? O José do Patrocínio foi assim, um abolicionista, que lutou pela causa abolicionista. O Luiz de Rezende, ele era um colecionador e ele era ligado a joias. Deixa eu até, acho que eu anotei aqui. Acho que era o comércio. Joalheiro. Joalheiro, colecionador carioca. Aqui eu trouxe algumas fotos do Rio, e essas fotos são de 1890, mas a gente tem uma noção do que era, né? Essa rua bem movimentada, né? Como estariam esses artistas ali se movimentando nesse... Aqui já vimos o Castanheto, e aqui umas fotos do Ferreira de Araújo e o José de Patrocínio, que deram apoio a eles. Né? E esses dois estão escrevendo na imprensa, eles criam jornais, então vocês vejam que por isso também esse movimento dos estudantes vai estar sendo noticiado na imprensa por conta dessas amizades. Esse joalheiro, por exemplo, e outros, que Barata vai chamar de capitalistas, vão patrocinar, em meados de 1889, SIC, que na verdade não foi em 89, foi em 1890. Eles vão patrocinar uma grande exposição de trabalhos dos filiados ao movimento, um verdadeiro salão de independentes,
que ocupava as 2 salas da frente e logrou atrair numeroso público e excelentes expositores, destacando-se Eliseu Visconti, Fiuza Guimarães, Rafael Frederico, Bento Barbosa, desenhista da Cidade do Rio era um jornal, e França Júnior. Então, a gente vê essa proximidade também, né? Os artistas, às vezes, eles estão trabalhando no jornal, e a gente vê agora, então, algumas pinturas. Esse também estava no nosso estudo, né, no nosso exercício, Eliseu Visconti, Menino na Ladeira, de 89. Então, para a gente ver que tipo de pintura esses estudantes estavam fazendo. Essa pintura do Rafael Frederico já é da década de 90, porque já é de 98, né? Em 1890 a gente vê ele ali como aluno da academia, batalhando pelas coisas, e aqui ele já ganhou um prêmio de viagem, e essa pintura, então, é na Itália. Ele faz essa pintura lá na Itália. Bento Barbosa, que era justamente aquele que ele disse que trabalhava também no jornal. Aqui eu trouxe um trabalho dele de 97, está lá no Museu Dom João VI. Então, é um estudo de modelo vivo, o menino tirando o espinho do pé, mas a gente sente a maneira dele tratar esse modelo, a fatura que ele usa, que realmente, lembrando agora aqui das pinturas que a Sônia mostrou, ele está mais atualizado, né? Ele já não é dentro do... Você vê que ele está ali tentando pelas manchas, pela composição, há um tipo de modernidade, uma certa modernidade aqui. E o outro que é dito nessa exposição é o França Júnior, né, como um dos destaques da exposição. O França Júnior ele foi muito próximo de George Green, ele acompanhava o grupo Green, então a minha imagem não está muito boa, mas para a gente ver o tipo de pintura que o França Júnior fazia. Bom, o Frederico Barata vai apontar esses 2 grupos, né, os positivistas, que seriam o Décio Vilares, Aurélio Figueiredo e o Montenegro Cordeiro, que era só um escritor, para vocês lembrarem, se vocês começarem a procurar aí obra do Montenegro Cordeiro, vocês só vão encontrar livros. E o outro grupo que o Frederico Barata chama de os modernos, que seriam Rodolfo Bernardelli, Rodolfo Amoedo. Os 2 eram professores da academia. O Henrique Bernardelli não era ainda professor, mas era irmão do Rodolfo. E eles teriam a simpatia do Zeferino da Costa, que, como eu falei, não estava no Brasil. Aí eu trouxe algumas pinturas aqui do Décio Vilares, Natureza Morta, essa está na Pinacoteca de São Paulo. Um estudo para uma pintura de história, né, que ele está chamando aqui Estudo para um Mundo Novo. Um retrato. Então, a gente tem uma noção aqui um pouco da pintura do Décio. E aqui eu trouxe também uma do Aurélio de Figueiredo, Paisagem de Petrópolis, de 1889. Vocês vejam que não há grande diferença, me parece, dele para o Visconti. Na verdade, assim, eles estavam aí divididos em 2 grupos, né, os positivistas e os novos, mas eles se aproximam nas questões estéticas. E aí eu trouxe também aqui uma pintura do Henrique Bernardelli, porque ele foi esse que não era professor ainda, mas que participa ativamente da movimentação. E essa pintura é de 78, mas ele expôs ela no Rio em 90, na Exposição Geral de 1890, e foi um sucesso incrível, todo mundo falava dessa pintura. Ele, inclusive, na Vida Fluminense, que era esse jornal, eles vão fazer uma reprodução, e dão o nome de dicteríade. Hoje em dia, essa pintura é chamada de Messalina, essas mudanças de nome que às vezes atrapalham a gente um pouco. Isso aqui é uma gravura, feita a partir da pintura. Então, as pinturas que tinham mais sucesso, elas acabavam sendo também reproduzidas em gravuras, porque aí as pessoas podiam adquirir a gravura. Então, a gente vê aqui E o Zeferino, só lembrando, vocês já viram também essa pintura em outras aulas, mas para lembrar e juntando, né, as pecinhas do quebra-cabeça. Então, essa seria uma das pinturas do Zeferino, que foi professor da academia e que também foi simpático a essa mudança. E aí começam a parte dos jornais, porque quando eles saem da academia e vão para o Largo de São Francisco, isso aconteceu em julho, já tinha um mês que eles estavam fazendo reuniões. E essas reuniões aconteciam nessa sede do clube, desse Derby Club,
Derby Club era um clube de esportes equestres, e eles tinham essa sede ali, atualmente é chamada da Praça de Tiradentes. Aí a gente vê aqui, o primeiro notinha no jornal sai no dia 17 de junho, no país, Artes e Artistas. No salão do Derby Club, realizou-se ontem a reunião dos artistas, pintores, escultores, arquitetos e gravadores. Abrindo a reunião, o senhor Teixeira da Rocha apresentou a seguinte proposta. Artigo 1º. É ou não é útil a existência da Academia das Belas Artes no estado de desmoralização em que se acha? Artigo 2º. É ou não é bem gasta a subvenção dada pelo governo e esta subvenção produz os resultados a que é destinada? E assim ia, artigo 3º, artigo 4º, etc. Aqui eu trouxe uma das pinturas do Manuel Teixeira da Rocha, né, que foi esse que abriu a reunião. Então, aqui ele faz esse retrato de um pintor brasileiro, em 1886. Aí a gente vê justamente o pintor brasileiro lendo aqui, talvez seja a revista ilustrada que ele está lendo, não sei. E aqui um exercício mais de academia, modelo de academia, também pintado por ele, para a gente ter uma noção como eram essas... O que eles estavam produzindo, né? Não ficar só sabendo da movimentação. Nesse mesmo artigo, tá? Ainda 17 de junho, no artigo número 4, ele pergunta: não será mais útil ao ensino artístico que se aplique esse dinheiro em subvencionar oficinas de belas artes a moços que, tendo dado provas públicas de talento, queiram estudar belas artes nos grandes centros europeus, mediante concursos, exposições, etc.? Gente, reparem isso. Eles queriam acabar com o ensino aqui ia ficar só, quer dizer, acabar com a academia, eles iam fazer várias oficinas de belas artes, e aí as pessoas os melhores iam estudar na Europa. Então, essa noção de que era importantíssimo para um artista se formar na Europa, completar os seus estudos na Europa, ela vai permanecer aí, nesse período. E aí eles dizem, foi aprovado o artigo 1º, concordando todos os presentes que a existência da academia era inútil e nociva. Ele continua ali, mas eu cortei. Aí, já no dia 21 de junho, eles vão começar a chamar, sai no jornal uma chamada para reunião. Olha só, reunidos na oficina Bernardelli, os artistas Rodolfo Bernardelli, Rodolfo Amoedo, Henrique Bernardelli, Batista Castanheto, Décio Vilares, agora já está junto, Manuel Teixeira da Rocha, de novo, Aurélio Figueiredo, Francisco Ribeiro e Emílio Roede, vem convidar os colegas artistas para uma reunião que se efetuará hoje ao meio-dia no Salão do Derby Club. Então, você veja, pelo jornal, eles anunciam essa assembleia. É bem diferente, né? Como se, eu fico imaginando assim, a assembleia da Associação dos Docentes da UFRJ, quem está anunciando é o Globo, sei lá, sai no jornal, amanhã vai ter assembleia. Eles conseguiam isso, era um mundo menor, né? Todos ali próximos. E aí, então, acontece a reunião e sai, no dia 22 de junho, a notícia sobre a reunião. A reunião anunciada, né, aconteceu ontem. O objetivo dessa reunião era subscrever uma petição, quer dizer, um abaixo-assinado, que será entregue ao ministro da Instrução Pública, relativamente à necessidade da completa reforma na organização da Academia das Belas Artes. Ou seja, aqui eles já não estão mais falando em suprimir a academia. Eles estão falando, vamos reformar a academia. Aí o Rodolfo Bernardelli é aclamado presidente da Assembleia, aí tem o Rodolfo Amoedo, Décio Vilares, então isso tudo acontece, e eles já estão agora se entendendo mais. No dia 24 de junho, o país anuncia, amanhã publicaremos o artigo do Pedro Américo. Eu acho muito curioso também, que ele já anunciou assim, cenas dos próximos capítulos, né? Compre o jornal amanhã, porque amanhã vai ter um artigo do Pedro Américo, do senhor doutor Pedro Américo, sobre as belas artes e sobre a nossa academia. E aí, realmente, no outro dia, vem uma grande carta do Pedro Américo, ela é endereçada ao digno ministro da Instrução Pública, mas é uma carta pública, publicada no jornal,
E ele vai, então, se posicionar. Então, a gente percebe o seguinte, esse movimento todo era uma coisa séria, não era uma coisa passageira, porque se o próprio Pedro Américo, claro, o irmão dele estava ali totalmente enfronhado, né? O Aurélio de Figueiredo estava totalmente envolvido. Ele se sente chamado a, tenho que falar disso. E aí, de alguma forma, parece que ele vai defender a academia, mas vocês vão ver que no final, eu acho que ele, de alguma forma, ataca também a academia. Então, vamos ver aqui, ó. Senhor ministro, a atual agitação dos espíritos progressistas contra a Academia das Belas Artes, para alguns perfeitamente justificável, para outros injusto, procede em parte de vícios reais daquela antiquada e infeliz instituição. Ou seja, ele diz, realmente a academia é antiquada, é uma instituição infeliz. Porém, esse problema todo procede principalmente de uma ilusão intelectual, que consiste em atribuírem-se-lhe males dos quais ela própria se queixa há mais de um quarto de século, e que depende de causas externas. Ou seja, a culpa não é da academia. Ele diz assim, a academia também está sofrendo por isso. A culpa está fora da academia. E aí ele vai citar, inclusive, ó, o ilustre Barão de Santo Ângelo. Vocês sabem quem era esse Barão de Santo Ângelo? Vocês já conhecem ele. Era o Manuel de Araújo de Porto Alegre. Aí ele ganhou esse título de Barão de Santo Ângelo. E o Pedro Américo vai dizer, então, já dizia há 35 anos o Barão de Santo Ângelo, o povo brasileiro ainda não se nivelou àquele plano das sociedades altamente educadas, do qual se encaram as belas artes como uma necessidade vital. O legislador não está compenetrado do valor humanitário da produção do engenho e da realidade do artista como força civilizadora. Então, o mal para o Pedro Américo estava na sociedade brasileira, que não dava valor às artes. Então, não adianta... Muito diferente de hoje, mas tudo bem. Não, pois é. O nosso papel é incutir, tentar falar o máximo que as artes mostrar, né? Tentar seduzir as pessoas para isso. E aí ele vai falando várias coisas, falando que em todos os países, né, civilizados, ilustrados, é importante a arte. E aí vai falar, o nosso meio é um tímido, a arte aqui seria o tímido produto de um meio refratário e apático. Não adiantava, não era a academia que ia modificar a sociedade, nem podia ela reagir vitoriosamente contra as forças negativas que lhe opunham um povo sem sensibilidade, um governo sem orientação claramente definida no assunto. Bom, é claro, é uma forma também elitista de entender a arte, né? Porque ele está dizendo que esse povo não tem sensibilidade, mas de repente tinha outras manifestações artísticas, né, que estavam ali borbulhando e crescendo, que vão estar, né, no samba, enfim, no carnaval. O carnaval já era muito forte aqui. A gente tem alguns artistas que estão envolvidos nessa movimentação, que eles trabalhavam também como cenógrafos de carnaval, já tinha ali, já estava começando essa movimentação. Mas, enfim, para as belas artes, não havia um ambiente propício, segundo o Pedro Américo. E aí, o que ele propõe? Aí eu acho curioso, assim, qual é a solução para o problema. Ele diz assim, ó, a exemplo da França, da Alemanha, da Rússia, da Bélgica e da Espanha, e de outros países cultos e experientes, que sustentam em Roma suas respectivas academias nacionais, com uma organização completa e sede em magníficos palácios, comece-se simplesmente por enviar à Europa um artista ilustrado e conhecedor dos dois ambientes. Ou seja, eu mesmo, Pedro Américo. Acho que é mais ou menos isso que ele fala. Eu conheço bem o Brasil, conheço bem a Europa, conheço bem a Itália. Então, me mandem para lá. Qual seria o papel desse artista ilustrado? Guiar os pensionistas do Estado, informar o governo acerca dos acontecimentos artísticos dos principais centros e servir de elo entre o movimento nacional e o daqueles brilhantes focos de produção. Então, a gente vê como os olhos de todos estão voltados para a Europa. Mas sempre a solução viria de enviar os artistas brasileiros para estudar lá. E aí ele, então, se assina, vosso humilde compatriota, Pedro Américo, capital federal. É o Rio de Janeiro, era a capital. Sempre, às vezes, a gente vê assim, capital federal, dá um choque. Brasília, não, era Rio de Janeiro, era a capital federal. Então,
Tem um artigo muito curioso que sai no dia 26 de junho, que é escrito por esse Guimarães Passos, que era um jornalista e poeta, que eu não vou ler tudo, mas que ele dá esse nome de Os Novos e Velhos. Aí ele vai pedir perdão aos velhos, e ele vai falar mal do conselheiro Maia, ainda não pediu sua demissão, o diretor, parará. E aí, olha só esse exemplo que ele dá, gente. Ora, imaginem que eu compro um rutilante guarda-chuva sólido, como todos os diabos, capaz de me prestar os maiores serviços durante 6 meses. Se passar desse tempo, a seda parte-se nas dobras, as aspas relaxam-se, e eu, julgando-o digno de descanso, incapaz de exercício, quero pô-lo no canto. E o velho estragado chapéu murmura-me: não, não me deite fora. Eu abriguei durante meio ano, privei de que a chuva o ensopasse, de que o sol o crestasse. Eu fui quem fui, conserve-me, eu fui de primeira qualidade. Aí ele está comparando os Pedro Américo, Vitor Meirelles com o guarda-chuva, que ficou velho e que você tem que jogar fora. Se isso se desse, o que eu deveria fazer? Pô-lo fora ou expor-me a ser mal servido? Nessa comparação não vai desrespeito. Empreguei o substantivo composto guarda-chuva, porém a essência desse exemplo profundo está no adjetivo velho. A gente poderia dizer que eles eram... Tem uma palavra agora para dizer isso, que é o preconceito contra os velhos. Ageísmo, acho que é isso. Não. A reforma da academia é necessária, parará, parará. Agora, eu achei engraçado, no final, ele vai dizer assim, quer ver? Perdoem-me os senhores velhos da nova república, se lhes pareço irreverente. O que não lhes posso parecer de certo é suspeito. Se eu não morrer, quando se passarem muitos anos que escrevi isto, estarei velho. E então é que será o diabo. A mocidade que vem ainda é mais endemoniada. Perdoem-me e creiam que não há como um dia depois do outro e que ninguém as faz que não as pague. Aqui debaixo desta coluna, onde me assino, apelo para a morte para escapar ao castigo. Ou seja, ele sabe que ele vai ficar velho. Bom, ele morreu em 1909. Ele não viveu tanto, realmente. Ele não ficou velho. Mas é bom a gente ficar velho. É melhor ficar velho do que morrer cedo. Enfim. Aí, no dia 26 de junho de 1890, o país vai publicar uma circular em que esse pessoal todo, né, que estava ali, o Rodolfo Bernardelli, Rodolfo Amoedo, Décio Vilares, Aldete Vieira, etc., vão chamar as pessoas para terem aula fora da academia. Ele diz assim, não dá para o estudo das belas artes, não pode ficar paralisado. Mas também os alunos não podem ir para a academia. Estando os ex-alunos da academia moralmente obrigados a não aproveitar o pouco material do ensino que lá se fornece, porque, na verdade, as aulas na academia continuaram. Alguns alunos ficaram lá. Mas esses outros ficou dividido, né? Alguns saíram. E aí eles resolveu organizar cursos públicos e gratuitos em local que será mais tarde anunciado. Para a realização dessa ideia, pede aos abaixo-assinados a subvenção do público, ou seja, eles vão fazer uma vaquinha. Assim, quem puder vai dar um dinheiro com o processo de recolher a subvenção, os abaixo-assinados, e aí eles vão fazer isso, eles vão conseguir o dinheiro, eles vão ter aulas lá de fora. Aqui eu trouxe o autorretrato do Rodolfo Bernardelli, que era um escultor, então ele faz o autorretrato dele em escultura, nesse busto. Um autorretrato do Rodolfo Amoedo, o pintor. E o retrato do Décio Vilares pelo Amoedo, né? O Amoedo fazendo o retrato do Décio Vilares. Só para vocês terem um pouquinho, agora um retrato do Pedro Américo, um autorretrato. E ainda uma pintura do Francisco Ribeiro, que foi um dos artistas que estava ali envolvido. Uma pintura do Emílio Roed, que também aparece ali nessas listas. E eu trouxe também esse quadrinho do Pedro Américo, que ele faz o retrato do filho dele, Eduardo Pintando, né, de 1893, para a gente ver
que o Pedro Américo também não era só aquele pintor das batalhas, das pinturas alegóricas. Ele fez também esse quadro que tem muito a ver com essa pintura mais intimista, não é? Então, assim, não era só não é tão fácil fazer assim, esse grupo é totalmente diferente do outro. Havia aqui, de fato, uma questão política. Eles vão conseguir, eles vão fazer esse curso e também eles vão conseguir fazer uma exposição no Ateliê Livre. No meu texto, no final, eu digo isso, que eles conseguem fazer essa exposição, que é aquela exposição que o Frederico Barata falou, que era um verdadeiro salão de independentes. No meu texto eu não coloquei, mas na minha pesquisa eu fui buscar artigos de jornal que falavam dessa exposição. E o que eles diziam? A exposição é muito boa, mas não é revolucionária. Assim, não há nada totalmente diferente ali do que a gente possa ver numa exposição de belas artes, numa exposição geral. Né? Lembra da exposição geral de 84? Como tinha muita paisagem, tinha muitas cenas de gênero, cenas do cotidiano. Então, eles estão mais... As ideias deles, né? Essa ânsia por uma mudança é muito maior até do que, de fato, uma ruptura com a academia. Eu acho que aqui eu terminei. Eu vou parar aqui de apresentar e a gente pode continuar comentando o texto sem essas imagens. O que acontece? O Gonzaga Duque, que foi esse que estava ali no meio, né, um dos jornalistas que viveu isso com os artistas, ele vai escrever depois, em 1907, um artigo que é chamado O Aranheiro da Escola. Deixa eu pegar aqui. Nesse Aranheiro da Escola, nesse artigo, ele vai dizer assim: naquela época, né, que isso tudo aconteceu, o autor dessas linhas era muito moço e iludido com os homens e as coisas de seu país. E os demais, com a tola preocupação de se interessar pelas belas artes, reuniu-se ao grupo de jovens artistas e tentaram organizar o ensino livre das belas artes no Rio de Janeiro. Ele era do grupo, ele era mais ligado ao Décio Vilares e ao Aurélio Figueiredo. Ele achava que tinha que realmente acabar com a academia e criar vários cursos livres. Então, tentar organizar um ensino livre das belas artes. Só que depois ele diz que o senhor Amoedo e o Bernardelli vão ser os vencedores dessa batalha e que, quando a academia vira escola, foi uma mera mudança de rótulo. Gonzaga Duque vai dizer isso, só mudou o nome. Porque a Escola Nacional de Belas Artes, ela manteve muito da estrutura da Academia das Belas Artes. Até hoje, né? De alguma forma. Agora, eu acho que assim, é uma instituição, como a Sônia colocou no texto dela, que ela não fica parada no tempo. Ela tem a influência do que está acontecendo fora dela. Tem, porque, você repara, o Green, que deu aula lá, né, que fez todo esse movimento, que depois ele sai também, vai dar aula fora, mas um dos alunos dele, que foi o Parreiras, ele volta para dar aula na academia. Ele só não fica por causa da briga, quando muda. Você reparou, a Parreiras não aparece em nenhum desses movimentos, nessas listas todas, porque ele estava dando aula na academia. E aí, quando realmente a instituição é reformada, suprime a cadeira de paisagem e o Parreiras perde o cargo de professor. E aí ele vai brigar aberto nos jornais também, falando que isso é um absurdo, na verdade, que o Rodolfo Bernardelli só fez isso para colocar o irmão dele lá, porque, de fato, o Henrique Bernardelli entra para ser professor da escola. Então, a gente vê que há essas brigas aí mais pessoais, porém, ao mesmo tempo, isso tudo nos indica que havia esse desejo por mudança, havia uma ânsia por algo novo. E eu acho que também muita referência europeia, porque assim, na Europa, na França principalmente, a Academia de Belas Artes lá estava sendo realmente atacada e realmente havia uma grande mudança acontecendo, que os artistas não precisavam mais, na França, os artistas não precisavam mais da Escola de Belas Artes de lá.
né? Você pensa nos impressionistas. Vai ser o sistema das exposições. Assim, as exposições vão continuar super importantes, mas mesmo as exposições, os salões de belas artes na França, quando os impressionistas decidem que não vão mais mandar quadro para o salão e que vão fazer suas exposições coletivas, vão se organizar como grupo, né, que vão se tornar esse grupo dos impressionistas, vão fazer 8 exposições, eles conseguem dispensar, entendeu? Cria-se um sistema que não precisa mais da academia na França. Aqui no Brasil, isso não vai acontecer dessa forma. Sempre a academia e depois a Escola Nacional de Belas Artes vai continuar sendo uma instituição fundamental para as artes no Brasil. Isso, de repente, vai ser desbancado, depois, né, em 22, tem a Semana de 22, mas mesmo durante a década de 1920, a Escola Nacional de Belas Artes ainda é muito influente. As exposições gerais que a escola organiza também continuam com muita influência. E, de repente, na década de 30, aí na década de 40, já é outra história. Realmente, aí já é muito diferente. A escola fica ligada ao passado. Apesar de que em 1931 tem uma gestão do Lúcio Costa, enfim, essas discussões vão continuar. Tem um movimento também dentro da escola pela arte moderna. Tem o chamado Grupo Bernardelli, que o nome deles é em homenagem aos Bernardelli, mas já é um movimento bem posterior. Tem o Quirino Campo Fiorito, enfim, tem outras figuras que vão ser atuantes na escola e que vão ser defensoras também da arte moderna. Então, de qualquer forma, eu acho que assim, o que é interessante a gente descobrir, né, é como que lá no final do século XIX já havia muitos debates, muitos questionamentos, e o que a gente vai fazer com a instituição, como que a instituição deve nos servir. Ao mesmo tempo, a gente percebe como essa referência da Europa continua super importante, porque nesse debate todo, o tempo todo eles estão falando que tem que mandar os brasileiros para estudar na Europa. Então, quando é que isso vai mudar? Vai demorar mais um tempo. Claro, as viagens vão ser sempre muito valorizadas, mas vai ter um momento no século XX que eles começam a criar um prêmio de viagem ao país, que era para um artista viajar dentro do Brasil, e não apenas para fora. Então, para você ver outras paisagens, enfim, isso tudo vai dar outros frutos por aí. Na aula que vem, a gente vai falar usar o texto do Luciano Migliatico para falar da Moema, né, que é uma representação dessa personagem indígena, pelo Rodolfo Bernardelli. Então, Rodolfo Bernardelli vai continuar aparecendo. Rodolfo Bernardelli, várias pessoas já têm estudado ele, foi um personagem assim muito polêmico, porque vocês vejam que ele era muito próximo de Princesa Isabel, de Pedro II. Quando chega a República, ele vai rapidamente ser contra a academia. O Parreiras, Antônio Parreiras, vai escrever nos jornais que ele é um ingrato, porque Vitor Meirelles tinha sido de grande apoio para o Rodolfo Bernardelli. Ele não quer nem saber, diz que está velho, tem que sair. E depois ele fica diretor da academia durante 15 anos, se eu não me engano, ele fica como diretor, ou até mais. 1890, ele sai em 1900, ele fica 25 anos como diretor. E quando ele sai, as pessoas ficam meio que aliviadas que finalmente ele saiu, porque ele acabou, assim, várias pessoas começam a criticar muito o Rodolfo Bernardelli. Mas era um grande artista. Isso, assim, ninguém contestava e ninguém contesta. Assim, as obras do Rodolfo Bernardelli, enquanto artista, são realmente de muita qualidade. A gente vai ver isso na próxima aula, que vai ser sobre a Moema. E, de repente, eu falo um pouquinho também na próxima aula sobre o impressionismo no Brasil. Gente, vocês querem fazer algum comentário, fazer alguma pergunta? Eu daqui a pouco vou parar de gravar, então também vocês podem ficar mais à vontade. Então eu vou parar de gravar agora e a gente continua aqui.